Oi, meu nome é Lorenzo, eu sou o Pedro. A gente está querendo fazer essa entrevista para você, porque a gente quer estudar mais sobre os solos, a gente quer entender melhor sobre essa formação, sobre essa evolução e sobre a importância deles. Sim. Você poderia falar um pouco mais sobre você? Legal. Lourenço, Pedro, eu sou o Vladimir, sou geólogo formado pela USP, e vou estar aqui nessa conversa para a gente discutir um pouquinho mais sobre o solo, a evolução, a importância, beleza? Sim. Pode perguntar aí, a gente vai respondendo, um bate-papo, e a gente vamos construir juntos esse conhecimento aí, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Nada, obrigado vocês aí pela oportunidade de falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Sim. Como o solo se forma e quais são suas evoluções? Beleza. Vamos falar da formação dos solos. Eu tenho que falar um pouquinho antes, da formação das rochas, porque os Sim. solos, eles têm origem nas rochas. Então, Sim. por exemplo, uma rocha ígnea, né? Ela é formada a partir de um vulcão. Então, a gente tem um vulcão lá, aquela lava, né? Aquele magma sai do vulcão, vai se espalhando pela crosta terrestre, sai laranja, né? Aquela coisa quente. Aí, conforme Sim. ele vai entrando com contato com a atmosfera, uma temperatura menor, ele vai resfriando, vai cristalizando, até o ponto que ele vai parar de movimentar e vai ficar cristalizado, forma uma rocha ígnea. Agora Sim. imagina essa rocha ígnea no tempo, né? Ela vai ficar ali exposta ao sol, vai ficar exposta à chuva. Se tiver em alguma região que tem a neve, vai ficar exposto à neve. Sim. Vai ficar assim. Imagina isso por milhares de anos. Imagina se você coloca um brinquedo, uma bicicleta no tempo, isso vai ficar degradando. A rocha vai acontecer a mesma coisa. Então a chuva, o sol, o vento, a neve vai quebrando essa rocha, vai fraturando. Conforme você vai fraturando essas rochas, as rochas vão ficando cada vez menores. Então a gente vai quebrando essas rochas em pedaços menores. Esses pedaços menores vão ficando cada vez menores e aí vai misturando com folha, com terra, com matéria orgânica, né? O resto de folha que vai caindo, mistura com raízes, até chegar a um ponto que essa mistura de pedaços de rocha, raiz, matéria orgânica degradada, vai começar a aparecer bactérias, fungos, minhocas. Essas misturas todas vão começar a formar um solo fértil. Então, aí que é a formação do solo, né? Então, a partir da rocha, essa mistura toda até formar o solo, né? E aí, como ele evolui, né? Essa é toda a evolução. Aí, depois, quando a gente chega nesse passo de solo mesmo, ele também continua essa evolução, né? Então ele continua a sofrer essas condições do clima. Exato. Aí imagina, a gente começou a ter essa interação com as bactérias. Então, a partir desse momento, o solo ele vai gerando alguns horizontes, porque cada vez mais aqueles pedacinhos vão ficando menores, a matéria orgânica vai ficando maior, as bactérias vão se reproduzindo, então ele vai ficando cada vez mais fértil. Então, esses horizontes vão começar a aparecer. Então, essa é a história, basicamente, assim, sabe, da evolução dos solos. Legal. Agora, qual é a composição dos diferentes perfis de solo? Beleza, essa é uma pergunta difícil de responder, hein? Porque, igual eu falei, né, o solo, ele é gerado a partir das rochas, né? E as rochas, a gente tem rochas ígneas, rochas sedimentares, rochas metamórficas, que têm Uhum. diferentes compostos, né? Composições. Então, a depender do tipo de rocha que você foi formado, você vai ter um tipo de composição. Então é É, bem vasto. é muito vasto. Então, por exemplo, eu vou falar assim, ó, vamos ver aqui no Brasil. A gente tem diferentes solos em diferentes regiões, porque foram formados por diferentes rochas. Então, eu vou falar assim, ó, composição do solo da Amazônia. Sim. Na Amazônia tem muitos rios, né? Então, a gente tem ali um solo aluvionar. Então, que é formado a partir dos processos com os rios. Qual que é a composição dele? É o mais arenoso, tem muita matéria orgânica, porque também tem muita folha, muita árvore. Ou Então, seja, ele é mais fértil. ele é mais fértil, só que ele é mais delicado. A gente tem que tomar muito cuidado com o solo da Amazônia, porque ele é muito fértil, porque ele tem muita matéria orgânica, mas ele é uma areia no final, então ele não tem muitos nutrientes.
Porque a composição dele é de areia, é uma composição muito mais madura. Então, ele tem muita matéria orgânica e um pouquinho de nutriente. Então, se a gente não cuidar, por mais que seja um solo muito fértil, ele pode não ser um bom solo para crescer, para agricultura, porque ele só tem matéria orgânica, por exemplo. Agora a gente vai para a região central, Mato Grosso. Já é um cerrado ali, já é diferente, tem pouca matéria orgânica, mas tem muito nutriente, porque ali são rochas sedimentares. Então, ali é bom se você cuidar, se você tratar, é muito bom para a agricultura. Então, aí a gente vai para o sul. Para o sul, elas são formadas por rochas ígneas, por exemplo, basalto, é aquela terra roxa. Então, tem muitos nutrientes, então é muito bom para se plantar. Então, a depender do local que você for olhar, vai ter uma composição diferente. Então, vocês têm Ou que pensar assim que seja, é impossível definir um geral. é impossível, assim, porque vai depender muito da condição de formação dele, né? Imagina você e o Pedro são diferentes porque são DNAs diferentes, né? Então, o solo você vai ter que pensar dessa mesma forma. Próxima. Quais são os tipos de solo? Aí, os tipos de solo. A gente classifica os solos muito pela granulometria, ou seja, eu não falei lá atrás que as rochas vão quebrando em pedacinhos menores? Sim. Aí os tipos de solo a gente também trata dessa forma. Então a gente vai chamar assim, o solo arenoso. O solo arenoso, o que que é o solo arenoso? Ele tem um tamanhozinho que é do tamanho de um grão de areia, que são 2 milímetros. Então são solos com os pedacinhos assim, com matéria orgânica. É um solo que se você na chuva ele vai infiltrar muito, então ele consegue, a água da chuva consegue infiltrar. Então você tem um processo aí de lixiviação, que é o que você pega os nutrientes que estão aqui em cima e levam para níveis, para horizontes mais profundos. Então, aí você tem um solo argiloso. O solo argiloso, ele quebrou ainda mais. Ele também tem um outro tipo de formação. Ele é mais de argila, argilosilicatos. Então, ele já não tem, ele já tem uma resistência a mais para água da chuva. Então, se chover e bater nesse solo, a água não vai conseguir infiltrar. Ela vai ficar presa nos poros, por exemplo, que tem nesses solos. Aí você tem um solo calcário, que ela foi gerado a partir da degradação de rochas calcárias, de calcários, né, de rochas de outro tipo de rocha. Então, você tem esses diferentes tipos de solo, né, nesse sentido. A próxima. Como a erosão do solo pode afetar o ecossistema natural? Olha, essa pergunta aí é outra pergunta super boa, hein? O solo é muito importante para a nossa vida, né? A gente usa o Sim. solo na agricultura, a gente usa o solo para construir nossas casas, nossos prédios, a gente usa o solo para ser a base do asfalto. Então, se a gente começar a erodir esse solo, o solo tem uma característica muito importante. O horizonte mais superficial do solo são os horizontes mais férteis. Então, a gente tem o horizonte O, que é onde tem acumulação de matéria orgânica, resto de animais degradados, e aí logo depois do horizonte O, a gente tem o horizonte A, que também é um outro horizonte muito fértil. Só que eles estão mais suscetíveis à erosão. Imagina se você começa a desmatar e construir casa sem proteção. A chuva, na hora que bater, aquela chuva vai bater com uma velocidade muito forte, e aí vai é, erodir esse solo, vai erodir essa camada mais fértil. E aí a gente vai começando a empobrecer o nosso solo. Então isso pode afetar a alimentação humana, porque a gente não vai ter mais áreas para plantar. É, a gente pode gerar escorregamentos de solo. Então isso pode gerar, esse solo pode escorregar, pode ir para rio. Então imagina se a gente está com essa matéria orgânica aqui, ou com um monte de nutrientes, a gente começa a varrer com a água da chuva esse solo para rios. Isso vai gerar um efeito no ecossistema, um desequilíbrio ali. Você pode gerar uma quantidade maior de nutrientes naquele rio, que pode gerar uma maior proliferação de bactérias, por exemplo, que pode afetar a água, a incidência de sol naquela região, que pode diminuir o oxigênio daquela água, que pode gerar
a mortandade de peixes. Então, olha como que o solo ele se conecta com o todo, né? E a erosão Então, pode, o solo é a base do ecossistema. cara, olha, o solo é muito, muito importante, porque ele é é a nossa base, né, para alimentação. Sem o solo, a gente vai ser muito difícil, né, a gente gerar alimentos, né? A gente tem que tratar. Sim. Ele é onde a gente é o marco zero ali da humanidade, né? Então é muito importante a gente ter esse olhar para o solo. Como o solo pode ser usado na agricultura de modo consciente? Olha, muito bom também, viu? Vocês estão feras aí, estão me colocando numa situação aí difícil de responder, porque é muito complexa essas perguntas aí, esses questionamentos, mas por exemplo, o solo na agricultura, para a gente ser utilizado de forma mais consciente, eu acho que a gente tem que pensar um pouco em como a natureza nos deu, né? Como a natureza funciona. Então, na natureza, a gente tem matas, a gente tem zonas perto de rios, a gente tem árvores frutíferas, a gente tem hortas ali. Então, a gente teria que fazer uma coisa mais planejada nesse sentido, sabe? Não fazer grandes áreas desmatadas para fazer grandes plantações, porque isso pode proliferar mais pragas, porque você não tem um controle. Então, eu acho que a forma mais consciente de você utilizar o solo na agricultura seria fazer um mix entre plantações, né, com corredores de mata natural, que fariam uma barreira aí para pragas, e geraria alguns corredores para animais silvestres passarem, porque quando você começa a desmatar e gera um grande descampado, os animais começam a fugir para áreas, né, mais distantes. Então, se você gerar que pelo menos uma parte do ecossistema deles se mantém, eles vão ficar ali naquela área. Então, se surgir alguma coisa estranha, alguma praga, eles têm o poder também de sanar, né, de combater isso, que a gente começa a utilizar menos pesticidas, menos agrotóxicos, né? Então, eu acho que é uma forma mais consciente, poderia ser por esse caminho, sabe? Uma coisa mais de agrofloresta, algo nesse sentido, sabe? Não só isso, mas um exemplo, a gente poderia adotar mais ações como essa, sabe? Sim. Como podemos proteger o solo? Olha, como a gente pode proteger o solo? Eu acho que também tem muito de se manter as condições não naturais, mas algumas condições assim que vão fazer algumas barreiras. Então, se a gente começar a desmatar muito as áreas, a água da chuva, igual eu falei, vai bater direto no solo e vai fazer o carreamento desse solo. Então, para a gente evitar isso, vamos colocar algumas árvores, né? Vamos deixar algumas árvores nos topos dos morros, fazer esses corredores, fazer algumas barreiras. Se a gente tem uma topografia, né, que aqui é mais alto e aqui é mais baixo, a gente tem que fazer algumas barreiras aqui, físicas mesmo, para quando a água varrer esse solo fica estacionado aqui, entendeu? Não vai para rios, manter sempre uma troca de solo. Então, se a gente está usando aqui para pasto, depois de alguns anos a gente para de usar esse lado, começa a plantar mais árvores, entendeu? Para a gente fazer sempre uma troca assim de funções do solo e sempre mantendo também árvores, né? Árvores são as principais eh, eh, amigas do solo. Então, ficar fazendo a troca de terreno. Tipo, uma vez a gente planta trigo, planta árvore, daí depois a gente faz uma troca de vegetação. Isso, pode fazer isso. A gente pode fazer algumas barreiras físicas que impeçam, né, a migração desse solo para rios. eh, Grama também, às vezes a gente tem que colocar alguma grama para segurar. Então, tudo isso são ações que a gente pode ajudar na manutenção dos solos férteis aí, né, para a gente não perder essas camadas O, camada A mais férteis aí do nosso. E não usar tantos pesticidas, não usar tantos, né? Na construção civil também, a gente não começar a colocar um monte de concreto,
porque aí a gente perde também isso, né? Construir um monte de casa, um monte de prédio, porque aí a gente também tá perdendo isso. E não tem aquele ditado, unir o útil ao agradável? Acho Exatamente. que nesse ditado devia ser unir o útil, o agradável e também o certo. Porque o útil seria fazer as plantações, agradável também seria conseguir o seu dinheiro, mas também de uma maneira ecologicamente correta, eu acho que seria o ideal. Esse é o futuro. A nossa geração, a gente acabou não tendo esse papel, né? A gente está aqui ainda tentando mudar, mas eu acho que vocês, com essa visão, eu acho que é super importante. Vocês são aí o caminho para mudar mesmo, né? Não só vocês, a gente tem que fazer o nosso papel, né? A gente tem que entregar um mundo bom para vocês também. Mas a gente fica muito feliz, eu fico muito feliz de ver vocês com essa preocupação, com essa maturidade desses assuntos. Na minha época eu não tinha essa maturidade, então vocês assim me surpreenderam muito positivo. Então parabéns, de verdade. Vocês estão fazendo assim me deixa com muito orgulho, assim. Eu tô com uma filhinha pequena e eu fico mais confortável de saber que a geração aí antes dela está vindo com esse conhecimento. Eu acho que você falou tudo. A gente não está falando que a gente não pode usar o solo para uma agricultura, para construção de casas, porque a gente precisa comer, a gente precisa morar, mas como que a gente pode fazer isso sem degradar tanto, né? Olha, a gente vai fazer isso aqui, mas essa área a gente não consegue aumentar mais, a gente tem que mudar para as outras áreas. Então, vamos pensar um pouco mais inteligente, vamos sair dessa coisa, né? Só pensar no dinheiro, só pensar em lucro. Não, calma, gente, dá para fazer tudo. Mas é aquela coisa, tem que ter a consciência, porque a terra, os recursos da terra é finito. A gente às vezes não pensa nisso, né? Porque o tempo da terra é diferente do tempo do ser humano. Então, os recursos que a gente tem na terra são abundantes, mas eles acabam Sim. se a gente não pensar bem. Então, a gente tem que mudar eu vejo em vocês que você já tem essa noção, né? Gente, o recurso da terra é finito. Eu não posso achar que não vai acabar nunca e eu não preciso cuidar. Então, é isso, gente. Cuidar do solo, da água, que a gente vai ter aí um futuro brilhante. E eu conto com vocês aí sendo os guardiões dessa jornada, tá bom? Obrigada. Muito obrigada pela sua atenção, viu? Eu que Obrigada. agradeço.